Olá a todos, meu nome é professor Jesus. Estou rindo aqui porque é engraçado quando você já adapta a profissão ao seu nome, né? Meu nome é professor Jesus, mas é porque é um prazer que eu sou professor. A gente vai dar continuidade aqui ao estudo sobre os métodos e planejamento de estudo. O primeiro vídeo que a gente fez, eu fiz uma introdução falando sobre como funciona a memória, sobre quais as características que são fundamentais para que a informação fique. Primeiro, entender aqueles passos ali de como que a memória se codifica, como que ela armazena e como fica, o que é importante. Então eu falei lá da intensidade, da novidade, da repetição, e trouxe também um pouco para o entendimento pessoal. Assim, você precisa começar a entender também como é que vocês funcionam, quais os melhores horários, quais as necessidades que seu corpo tem. Então tem gente que dorme mais, tem gente que dorme menos, mas é fundamental dormir. Então a gente fez essa introdução, a gente desconstruiu alguns mitos, né? Falou, olha, não tem essa de que eu não aprendo. É um grande exercício de aprimorar o aprendizado. Eu brinco muito que, na verdade, a gente não vive pelo estudo, a gente sobrevive pelo estudo. Sobreviver é um outro exercício, é assim, eu vou correndo atrás do estudo, não tenho literalmente o planejamento, então eu estou sempre atrás da obrigação. Então, entender esse passo é fundamental para a gente. Agora a gente vai falar mais específico sobre os métodos, sobre a relação direta com o estudo, das formas de estudar ou usar a memória. E aí eu coloco aí para vocês esse tanto de post-it aí, né? Então a pessoa vai, nossa, eu tenho que fazer post-it. Até esse pequeno exercício ele precisa ser bem elaborado. Então, aonde que a gente entra? Primeiro passo, para mim planejar, para mim entender o método de estudo, eu preciso saber aonde que eu quero chegar. Aí eu vou fazer uma pausa aqui para falar sobre o filme Alice no País das Maravilhas. O filme Alice no País das Maravilhas tem um determinado momento que ela chega lá no Mundo da Maravilha, encontra o gato sorriso, o gato sorridente, e pergunta para ele o caminho que ela precisa ir. Ela está perdida entre várias portas, ela pergunta, gato, qual é o caminho, qual porta que eu entro? O gato simplesmente fala assim, aonde você quer ir? Ela fala, não sei. E aí ele responde com uma obviedade muito grande, ele responde, então, qualquer porta. Para a gente entender o planejamento de estudo, a gente precisa saber para onde a gente quer ir. Esse é o nosso grande passo, saber qual é o caminho que eu vou seguir. Sabendo esse caminho, eu começo a trilhar ele com mais facilidade. Para me fazer um planejamento, eu preciso saber aonde que eu quero chegar, quais os instrumentos que eu tenho. Planejamento é uma coisa que a gente faz o dia inteiro, só que a gente não tem noção. Você vai para a universidade, você tem que planejar horas que eu vou sair do meu trabalho, ônibus que eu vou pegar, o que eu vou levar, qual matéria que eu tenho. Isso é uma organização. Você vai sair de manhã para o trabalho, você tem que pensar como vai ficar meu filho, você tem que dar um redirecionamento, você tem que criar passos para chegar naquele objetivo. Nós fazemos planejamento o tempo todo. Só que a gente acha que estudar não precisa de planejamento. É algo intuitivo, é só sentar lá que vai rolar. Não é. Tem que sentar e compreender os processos que são possíveis. Tem que facilitar esse processo de aprendizagem. Então, quando eu vou pensar no método de estudo, eu preciso saber aonde que eu quero chegar e quais os instrumentos que eu tenho. Bom, o que nós vamos ver aqui? A primeira coisa, vamos começar a fazer esse exercício de elaborar. Para me fazer essa elaboração de estudo, eu preciso saber quais são os meus instrumentos, ou como é que eu me organizo durante o dia. Esse quadro que eu exponho aí para vocês, ele é muito legal, porque é isso assim, eu preciso saber durante o meu dia o que eu faço. Por quê? Até para mim organizar esse dia ao meu favor, não eu ao favor do dia.
delimitar algumas coisas, delimitar alguns ordenamentos para ficar mais fácil. Ah, eu vou fazendo, Deus dará, eu vou sobreviver. Isso é mais complicado. Então eu preciso saber, normalmente, que hora que eu acordo, o que eu faço, qual que é a minha obrigação, eu tenho que sair para trabalhar, eu não tenho, o que eu tenho, dia após dia. Isso é um exercício inicial, que é, preciso saber quais os instrumentos que eu tenho, inclusive aonde que eu posso me reorganizar com esses meus instrumentos. Aí a primeira coisa, você vai encher esse plano de estudo, esse organograma aí, e lota tudo. Ele fala, nossa, eu não tenho tempo para nada, não sei o quê. Compreender essa organização é até saber aonde que você pode investir, aonde que você pode reduzir alguns horários, aonde você pode organizar. É colocar aqui nesse plano de estudo horário para descansar. Fala, não, esse horário eu tenho que descansar, eu tenho que ficar de bobeira. E aí a gente vai falar sobre descanso, que é algo fundamental, né? Se eu não descanso, meu cérebro não vai funcionar com muita qualidade. Eu preciso achar dentro desses horários. Eu vou lá e monto meu horário. Monto ele na real. O que é o que eu faço tal dia, o que eu faço tal horário, nesse horário eu estudo. Quando eu monto, eu começo a associar também com as minhas demandas corporais, né? Então aqui eu fico mais cansado, aqui eu não fico, aqui eu tiro um cochilo, aqui eu estou pilhando, aqui eu estou a mil, eu começo a organizar. O primeiro exercício, faço ele como acontece no dia, monto o planejamento. Depois que eu monto, o ideal é sentar de novo e falar, não, aonde que eu posso ajustar? Ah, não, aqui eu posso dar uma chatada, aqui eu posso abrir por exemplo, eu trabalho o dia inteiro. Então, nesse horário aqui, eu vou criar uma brecha para estudar. E aí a gente tem que entender que é outra coisa extremamente importante. Olha só. Estudar não quer dizer que eu tenho que estudar 25 mil horas. Eu posso estudar 15, 20, 30 minutos no dia. Eu posso estudar no dia 20 de manhã, 30 à tarde, mais 20 à noite. O importante é a qualidade. Qualidade desse estudo que tem que ser importante. Então, assim, não é estudar mais ou menos, é sentar e falar, agora eu vou estudar. Ó, esses 20 minutos aqui, agora eu vou ler esse negócio aqui e vou ler com qualidade. Então, não é desmerecer o seu tempo. Entender que na organização do seu tempo, você vai ter brechas ali que podem ser extremamente aproveitadas, que podem ser organizadas. Então, você vai lá falar, trabalho, escola, mas qual horário que eu vou encaixar minhas coisas aqui? Qual horário que eu vou reordenar? Qual horário que eu vou saber que, não, aqui eu estou estudando? Aí tem outras coisas importantes, assim. Às vezes o aluno acha que a atividade que o professor passa, tanto em sala de aula ou para fazer em casa, não é estudo. Isso é estudo. O aluno tem uma relação, às vezes, com uma atividade que é um negócio assim, eu quero ficar livre disso aqui. Eu quero ficar livre disso aqui, inclusive, para estudar. Você fala, você está estudando. Faz o negócio com qualidade. Faz ele na hora que tem que fazer ele. E depois fica mais fácil para você. Você começa a adaptar. Aí a gente vai encaixando o horário dentro do possível. O que é o ideal? Olha só. Você descobrir ao longo da sua semana, ao longo da sua segunda, terça, quarta, quinta e sexta, aonde você consegue encaixar as brechas de estudo. Eu encaixei 15 aqui, 15 aqui. E chega no final de semana, eu consigo retomar isso que eu vi ao longo da semana. Então, é fazer essa articulação, saber que vou estudar pontualmente e no final de semana eu vou retomar. Posso retomar no final de semana e abrir um novo campo de estudo. Abre esse novo campo de estudo, estudo ele um pouquinho durante a semana. Agora, a lógica do estudo é isso, é ter uma certa continuidade, como várias outras coisas. Eu preciso dessa continuidade para que fique mais fácil. Nosso grande problema é, eu quero que passe de curto para longo prazo, mas eu quero evitar a minha memória de médio prazo. Eu preciso da memória de médio prazo, eu preciso da repetição para que ela se torne mais elaborada e fique lá contínua. O tempo, é isso que a gente precisa entender. Assim. O nosso tempo de estudo, vai ter uma técnica chamada a técnica Pomodoro, tem uma relação com umas viagens assim,
ela vai delimitar que às vezes se você estudar 25 minutos e parar, é muito mais frutífero ou muito mais saudável do que você estudar 2 horas seguidas. Entender assim que os pacotes são importantes, mas os pacotes com qualidade. Outra coisa desse método, quando a gente começa a pensar em método de estudo, eu preciso dar conta de voltar. Isso é extremamente importante. Eu posso falar assim, vou estudar 25 minutos e vou parar. Aí eu estudo 25 minutos, paro e fico 3 horas, depois volto de novo. Não é isso. É óbvio que eu tenho que estudar 25 minutos, parar 5, ir lá e voltar. E esse parar 5, ele serve para um acordo, um contrato familiar também. Às vezes a gente está em casa, a família da gente quer atenção, mais uma vez a gente vai ter que assumir o controle disso. Como assim? Eu vou estudar 25 minutos, depois eu vou sair lá fora e falar, e aí galera, como é que tá aí? Eu bato um papo e volto. Ao contrário, ao invés de estou estudando, chega alguém para bater na porta, e aí, como é que você tá? Que saudade de você, não sei o que. A gente precisa assumir esse controle dessa organização. Bom, inclusive, nesse planejamento de estudo, eu preciso contar com o outro também. Eu preciso chegar lá no outro, no meu parente, no meu marido, no meu filho e falar, olha, agora eu vou estudar tanto tempo, daqui a pouco eu volto, tá bom? Esse contrato, ele tem que ser claro. Olha, eu preciso estudar isso, para isso, para nosso futuro, para um monte de coisa. Esse contrato ele tem que acontecer. Porque senão o outro fica, às vezes, achando que está te ajudando, está te atrapalhando. Às vezes o outro acha que, não, essa pessoa mudou, ela não gosta mais de mim. Não, sei. Não, tem que ser claro nesses processos. Então, assumir o controle do tempo é um passo fundamental para a gente na nossa organização de estudo. Mas é assumir com saúde. Sem pirar em querer virar à noite, sem pirar e querer estudar 10.000 horas, depois voltar. Depois eu vou explicar mais o problema de estudar muito em sequência, né? Aqui a gente vai ter outra característica desses quadros de estudo que é importante. Bom, eu vi lá meus horários, vi aonde que dá para me encaixar algumas coisas, e aí agora eu tenho que prestar atenção que existe outra coisa importante, que é, preciso definir, olha aqui está escrito com maior peso e menor peso, qual matéria que às vezes eu preciso estudar mais e qual matéria que eu preciso estudar menos. Ok. Então eu vou lá, escrevo aqui todas as disciplinas, escrevo às vezes quanto tempo que eu quero estudar, qual que é prioridade, qual que é menos, e às vezes qual que eu vou precisar só dar uma pincelada. E a partir daí, começa a criar um ciclo de estudo. Como assim ciclo de estudo? Começa a variar a informação. E esse ciclo de estudo ele é extremamente importante também. Então, entendam isso. Como assim ele é importante? Pessoal, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula. Você planeja o final de semana com a sua paquera, com o seu companheiro, com o seu parceiro, seja lá quem for. Aí, você sai sábado de manhã, vão no parque, almoçam no sábado, tudo muito lindo, pegam um cinema à tarde, vão à noite dar um sacolejo bom, no domingo de manhã, sabe, acordam felizes, tomam aquele café espetacular, fazem um outro almocinho maravilhoso, à tarde vão visitar, faz um final de semana espetacular. Chega no domingo à noite, vocês brigam. Merda. De uma coisa que nem valia a pena. Na segunda-feira de manhã, você vai lembrar da briga. Você não vai lembrar de todo o outro processo que foi legal. É fato. Essa marca final ela vai deixar um registro ali, às vezes, muito tortuoso do que realmente que você viveu. Aí eu vou explicar por que isso é importante quando a gente está estudando. Pessoal, você está lá estudando a parada, direito constitucional, estudando, está indo legal, mas aí você estuda 5 minutos, está bacana, você estuda 50, você estuda 1 hora e meia, 2 horas, chega quase 3 horas, você não está aguentando mais estudar aquele negócio. Falar, não, larga isso para lá, depois eu estudo isso. Você entende que você faz uma massificação do seu afeto, e depois você não vai querer voltar naquilo, ou senão você vai voltar assim, lá estudar negócio, direito constitucional de novo,
vou lá estudar trabalho e sociabilidade de novo. Então, assim, compreender que eu preciso ter um limite e outra vez um controle sobre esse meu estudo. Eu estou estudando lá psicologia social, tá legal pra caramba, tá mó bacana. Cara, enquanto tá bacana, meu irmão, não deixa ficar desagradável. Faça esse controle para você poder voltar. O estudo tem que sempre ter essa relação. Por exemplo, eu estudo trompete. Chega uma determinada hora, o estudo de trompete, você tem uma movimentação lá, porque ele vai ficando cansado. Se começa a falhar, tem que parar antes de falhar. Senão eu vou ficar com aquela ideia, nossa, tá ruim meu estudo, não tá funcionando. Então, esses ciclos aqui servem para isso. Você estuda uma determinada coisa, passa para outra. Até para o seu cérebro ficar algo inovador naquilo ali, passa para outra. Você vai fazendo esse exercício de mudar. Bom, esse plano aqui, às vezes, ele cai muito bem no final de semana, que você tem mais tempo, mas é isso, assim, é na organização possível do tempo. Ou, esse plano de estudo aqui, ele pode também entrar ao longo da sua semana, você vai ter variações do estudo, mas ele serve para te ajudar. Agora, bom, aí você vai ter um exemplo aí, olha, como é que você vai fazer, quanto tempo, 2 horas, 1 hora, o que é mais importante, o que é menos, disciplina EAD, anatomia de cabeça e pescoço. Você vai organizando de acordo com o seu tempo. Você traz esse empoderamento para o seu estudo. Você não deixa o estudo tomar conta de você. Essa relação do afeto ela é fundamental. Você tem que ter prazer com o estudo. E aí você vai delimitando essa relação do prazer. E aí, como eu falei lá, a questão das pausas, elas são obrigatórias. Precisa parar. Precisa tomar água, precisa dar uma volta, fazer um alongamento, trocar uma ideia, mas sabendo que você vai voltar. Precisa tomar um cafezinho para ajudar, dar uma esticada, falar não sei o que, mas sabendo que você tem que voltar. Esse é um exercício do planejamento. Saber construir pausas, saber voltar. E é óbvio que no meio das suas pausas você não vai jogar bola, você não vai bater uma laje, você não vai fazer uma faxina. Tentar organizar a pausa para você não gastar muita energia, mas para você distensionar um pouquinho e voltar. Até quando está ficando muito tenso, aquilo que eu falei, chegou no momento que está ficando pauleira, sai fora um pouco. Vai, dá uma aliviada no cérebro, dá uma relaxada e volta. Essa importância do afeto, emoção na memória, ela é fundamental. Então, eu vou fazer uma outra breve observação aqui. Por que a gente tem um banco de estudo? Nossa, esqueci tudo o que eu estava estudando. Normalmente, a gente tem a ideia, eu vou fazer um investimento a curto prazo no conhecimento. Então, tem prova do professor Jesus amanhã de psicologia jurídica. Aí chego hoje, não estudei nada. Chego hoje, desabo de estudar. Estou lá metendo bronca na informação a curto prazo. O meu cérebro vai falar assim, gente, o que esse cara quer tanto com esse negócio? O que esse cara já vai começar a ficar tenso pelo excesso. Beleza. Aí, você vai lá, estuda até 4 horas da manhã e tem prova amanhã 8 horas da manhã comigo. Chega lá na sala de aula, aquele clima tenso, né? Tá todo mundo lá com o olho esbugalhado, morrendo de medo da prova, para daqui. Seu cérebro já vai falar assim, não, velho, tô ruim. O que está acontecendo aqui, né? Você cortar assim a tensão no ar, assim. Seu cérebro ele vai tomar uma medida, às vezes, que a gente fala que é contra a gente, mas é uma medida quase de defesa, ou a gente chama de mecanismo de defesa. Você senta lá na prova, isso, com uma informação pueril, é de curto prazo, tentando resgatar e fazer conexões dessa informação. Não se tornou nem de médio nem de longo prazo. Você senta lá desesperado. Seu cérebro vai falar assim, velhinho, vou pagar essa piração aqui desse negócio que esse cara está tentando estudar, ver se ele relaxa. Aí você senta lá, esquece tudo. Você fala, nossa, é branco, não lembro. Você sai da sala, a informação volta. Por que ela volta?
Você sai da sala, você relaxa, a informação retorna. Então a gente tem que entender que eu preciso trabalhar uma relação emotiva, de uma relação cuidadosa com o estudo. Então, eu preciso evitar, inclusive, esse esforço intenso de estudar e estudar, achar que a resposta para amanhã, é saber que ela é gradual e está lá no processo de construção. Então, é preciso ter pausa, é preciso saber que é um investimento a longo prazo que você está construindo. No dia de estudo, você vai ter aí algo mais breve ainda lá. Você pode até criar uns tiquezinhos ali de quanto tempo que você parou. Você tem uma outra instrumento aí para usar na hora que você for estudar especificamente. Outra característica importantíssima na relação de produtividade, que às vezes parece besta, é sobre a culpa em relação ao estudo. As questões das emoções, elas são muito presentes. Como assim? Eu não estou produzindo bem no estudo. Só que às vezes a gente, na nossa não organização, a gente gera muito mais ansiedade e estresse em relação ao estudo do que condições de produção. Por exemplo, olha só, você senta lá para estudar, coloca uma pilha de livro, você tem que estudar aquilo tudo ali. Fala, não, eu preciso estudar, isso aqui é fundamental. Seu cérebro, ele é um ente lá poderoso, ele vai olhar para aquilo e falar, isso, meu irmão. Mas vamos lá, né? Vamos estudar. Né? Você começa a estudar, ele ainda está olhando meio de cabreira lá, falando, E aí, de acordo com as condições de estudo, você consegue estudar só um textinho desse que está encostado aí. Você estudou esse um texto, mas o seu cérebro, a sua organização subjetiva vai ficar falando, nossa, mas ainda falta um monte de coisa. Mas eu ainda não dei conta de estudar muita coisa. Nossa, eu não fiz. Começa a gerar uma culpa em relação ao que você não fez. A culpa se torna mais forte do que a sua produção. Bom, essa relação do estudo, eu preciso entender que eu preciso produzir um espaço, um ambiente de produtividade. Eu preciso me organizar com poucas coisas. Eu preciso, vamos lá, muito material não adianta, ele vai gerar culpa. Eu preciso esse terceiro passo que é, eu preciso ticar, eu preciso dar conta de mostrar para o meu cérebro que eu fiz alguma coisa. Como assim eu preciso ticar? Esse lápisinho vermelho é uma coisa maravilhosa para o nosso cérebro. Que é, sentei, falei, abri o texto lá e falei, olha, eu vou ler uma página. Isso é a minha intenção nessa 1 hora, ler uma página. Vai ser bem lida. Quando você lê uma página bem lida, você vai lá e no seu programa de coisas feitas, você vai lá e dá um X feito. Essa sensação vai te falar, beleza, consegui em meia hora fazer alguma coisa. Ao invés de conseguir meia hora estudar isso aqui, ainda falta 20 mil livros para fazer. Tira os 20 mil livros de cima da mesa, pega só um, faz uma coisa de cada vez e dá essa organização para o seu cérebro. Então, um organograma de coisas feitas. Vai lá e fala para ele, isso aqui é finalizado. Então, isso é outra característica importante também. Agora, mais especificamente, das principais técnicas de estudo. Essas técnicas elas são extremamente importantes e vocês já devem ter ouvido falar ou conhecer, mas a gente precisa só aprimorar um pouquinho elas. Bom, primeira, marcação. Muito utilizada. Às vezes ela tem uma utilidade baixa porque as pessoas não sabem muito bem usar. Por exemplo, eu vou marcar o texto, tudo que eu não sei, numa matéria que eu nunca vi. Vai virar tipo aquilo ali. Então, eu preciso, para fazer a marcação de um texto, criar referenciais para aquela marcação. Como assim? Primeiro, antes de ler o texto, antes de marcar, eu preciso ler. Até para o meu cérebro acostumar um pouquinho com aquela informação. Aquilo que eu falei, se eu vou no cinema, eu preciso saber do que se trata. Eu posso, o primeiro passo da marcação, é marcar os subtítulos do texto, colocar lá, criar um sumário sobre o texto. Já começa a dar alguma informação. O segundo passo
Não preciso marcar tudo só de amarelo, eu posso usar cores diferentes. Como assim cores diferentes? Olha, eu estudo com 4 canetas de cores diferentes. Como assim? Caneta vermelha. Todo conceito que aparece no texto eu vou lá e grifo com a caneta vermelha. Segunda, caneta verde. Todo o nome de autor eu vou lá e grifo de caneta verde. Terceiro, caneta azul. Toda data eu vou lá e grifo de caneta azul. Quarto, caneta amarela. Algum conteúdo, alguma frase que eu acho importante. Então, para que serve isso? Para quando eu voltar no meu texto, o meu cérebro já identificar e falar, ah, não, aqui. Eu preciso ler tudo. Já tenho informação mais organizada. Eu já criei uma legenda no meu cérebro. Vocês estão entendendo que faz parte do planejamento? Então, marcação de texto não é só marcar. É saber como é que eu vou marcar. Releitura. Aí ela cai nisso. Se eu marquei lá, a minha releitura vai facilitar. A releitura é repetição. Eu posso reler também outra coisa diferente, outro texto diferente que fala sobre o mesmo assunto daquilo que eu já li. Agora, processos mnemônicos, que é estudando a parada. Será que eu consigo estudar isso de outra forma? Será que eu consigo trazer outras informações, de outra perspectiva, através de música, seja lá como for? Olha aí um exemplo para vocês verem. B mais F é igual a mais 2. Para que servem essas estruturas, essas técnicas mnemônicas? Para ajudar o teu cérebro com mais informações do campo da novidade, informações do campo da possibilidade de releitura daquilo de uma forma mais qualificada. Outra coisa que a gente tem aí fundamental é os mapas mentais, que é eu vou construir um resumo com palavras básicas e desenhos. Eu vou colocar algo no centro, que talvez é o título, que talvez é o tema. Vou criar uma construção circular de informações. Eu vou partir fazendo definições ali. Eu vou criar um que também serve para a informação ser retomada mais rapidamente. Aqui tem uma coisa. Professor, vale eu pegar o mapa mental que alguém já fez na internet? Pois é. O problema é que esse mapa mental que alguém fez, ele investiu a energia dele lá, ele fez uma seleção e construiu do jeito dele. Quando você faz isso, tem muito mais empoderamento do que você pegar alguma coisa pronta. Inclusive, tem muito mais entendimento. Porque o cara pode ter feito baseado no estudo dele, na lógica dele. Então, o ideal é você fazer um mapa mental. É a mesma coisa de slide. Às vezes, um professor pega slide de outro e vai falar, pô, não consegui entender a linha de raciocínio que o cara construiu aqui. Eu posso até encaixar a minha, mas o ideal é a gente mesmo produzir. Resumo. Quer dizer, às vezes tem uma utilidade baixa porque as pessoas não sabem fazer resumo, não preferem copiar. Então, é entender que a tarefa em si ela ajuda na constituição do conhecimento. É fazer um resumo para valer, velho. Sabe? É falar lá, o que eu entendi? Eu tenho dificuldade de fazer resumo. Eu faço primeiro tópico, do tópico vai construindo frase com aquilo ali, ligue as frases umas nas outras. Pronto. Você já desenvolveu um resumo mais qualificado aí. Interrogação elaborativa. É uma técnica de utilidade às vezes mais elaborada, mais contínua no campo da ciência, que é você consegue questionar aquilo que você está lendo? Você entendeu? Então, questiona aquilo. Questiona como se fosse outra pessoa, questiona como se fosse o professor, para ver se você consegue criar saídas. A ideia do conhecimento é
não é decorar, mas é criar um arcabouço para você produzir coisas novas. Você cria lá uma base e a partir dessa base constrói coisas novas. Essa base que eu tenho aqui, se vier novas perguntas, eu consigo sair? Então é uma interrogação elaborativa. Outra que aparece aqui para a gente, a autoexplicação. Então, dá aula para você. Apresente para você mesmo no espelho, ou apresente para alguém da sua casa. Eu sempre falo que minha mãe sofria, tadinho. Que eu chegava em casa na época da graduação da psicologia e ficava lá repetindo as coisas para ela. Ela não entendia nada, mas ela ficava lá. Então, assim, essa autoexplicação pode ser feita diretamente no espelho, mas ela pode ser feita num exercício ali de... Se eu tivesse que dar aula disso aqui, eu conseguiria? Até aonde que eu iria nisso aqui? É uma ótima forma de estudo. Porque você tem que construir a linha de raciocínio para essa autoexplicação. O estudo intercalado a gente já viu lá naquele círculo lá que a gente fez do plano de estudo. O teste prático. Pois é, chega uma hora que tem que testar. Não só fazer um cronograma, eu usei essa imagem lá, mas eu preciso testar esse conhecimento. Então eu preciso fazer exercício, eu preciso ver se eu já tenho uma flexibilidade com esse conteúdo aí, ou colocar ele em prática através de estágio ou outras coisas. E começou a estudar, não para, não quebre a corrente, continue. O estudo e o uso da memória, ele é um exercício que precisa de continuidade. Um exercício acadêmico, nosso cérebro também precisa de continuidade. Às vezes as pessoas têm a ilusão de que os estudantes, a galera que faz concurso de memória, eles nasceram com dom. Não, é aprendizado e continuidade. É um exercício lá de começar e repetir, criar hábito. Isso é o exercício do conhecimento, que facilita muito lá para frente. Então, não quebre a corrente, continue, transforma essa memória em curto. Com esses exercícios no processo de médio prazo, ela vai para longo prazo com muita facilidade. Entendeu? Você vai ter também alguns aplicativos que vão ajudar na organização do estudo, que você pode procurar, como o Evernote e outros tantos. E é isso, assim, exercitar, estudar é algo fundamental, mas pensando que é algo contínuo, não é algo mágico, que eu aperto o botão e agora eu fiz, eu sei. É algo contínuo, é algo de uma elaboração aí, ok? Desejo a todos boa sorte aí nos seus planejamentos de estudos, nas suas técnicas. Não desistam, não quebrem a corrente e continuem estudando. Continue a nadar, continue a nadar. Abraço.